Oi pessoal, tudo bom? Muita gente costuma dizer assim, porque não dá para confiar na ciência, porque a ciência cada hora diz, cada um diz alguma coisa, cada profissional diz outra. Como todo método, né, ele tem suas limitações, mas é o que melhor a gente tem hoje para guiar as condutas profissionais. O que acontece na maioria esmagadora das vezes são profissionais que, ou aqueles que a gente chama de profissional de resumo, que eles só leem um estudo, o resumo do estudo, eles não leem o estudo inteiro, ou aqueles que não sabem interpretar o paper, não sabem interpretar um artigo, não sabem ler um artigo científico, inclusive na metodologia, para ver as limitações da metodologia, que inclusive os autores discutem isso, e até na discussão, depois dos resultados, na discussão do estudo, os autores eles discutem isso. E também tem aqueles maliciosos que, para vender um produto, né, eles criam um inimigo, né, uma doença que muitas vezes não existe, ou a incidência não é como eles dizem, não é aplicada a todos, são em casos muito específicos, só que eles criam esse inimigo e só que ao mesmo tempo apresentam a solução, e a solução está com eles, né? E normalmente a solução é cara. Então eles vendem para você essa doença, esse inimigo, e ao mesmo tempo vende a solução que é com eles. Portanto, desconfiem muito dos profissionais que colocam sobre verdades que não querem que você saiba, ou criam uns monstros assim que todo mundo há uma conspiração mundial para acabar com sua saúde, assim, uma conspiração mundial para acabar com o mercado consumidor então das empresas, né? Porque se as empresas querem que todo mundo morra, então daqui a pouco não vai diminuir o mercado consumidor, né? Então, vou dar uns exemplos simples para vocês que acontecem de estudos. Às vezes as pessoas não leem, não sabem a metodologia, que a gente tem várias coisas nas análises, intervalo de confiança, ou alguma coisa, por exemplo, pode ter uma diferença estatisticamente significativa, ok? Mas aquilo tem aplicabilidade clínica que a gente chama de desfecho clínico. Essa diferença na questão da saúde vai fazer alguma diferença na prática? Muitas vezes não. Agora, por exemplo, se você pega um trabalho lá, que no caso da educação física, que tal metodologia resultou em um aumento de 0,1 segundo, né, no desempenho, estatisticamente já não pode não ter diferença. Agora, quando você pega para alto rendimento, que 1 milésimo de segundo pode definir o campeão ou não, aí pode ter diferença. Então, assim, tudo depende muito do contexto da leitura do artigo. Outra coisa interessante, pega determinadas populações, por exemplo, o ovo, né? Aí cada um diz alguma coisa. Se você pegar um estudo que foi feito, por exemplo, numa população que tem dislipidemia, o consumo exagerado de ovo, mais especificamente da gema, né, pode trazer malefícios. Agora, se você pega uma população normal, que não tem qualquer problema, que não tenha nenhuma disfunção em alguma enzima reguladora de produção de colesterol, aí não vai ter problema nenhum. Por exemplo, você pega determinadas partes da população chinesa que tem uma tendência a ter intolerância à lactose. Se você oferecer leite para essas pessoas, vai aumentar o nível de inflamação. Então, se você pega estudos com populações específicas, grupos específicos, para justificar a aplicabilidade de algo de algo que você acha que vale para todas as populações, isso daí é agir de má fé, né? Mas eu deixei de tomar
de consumir lactose e glúten e tive uma melhora da saúde. Aí, né, você tem, aí a pessoa que tinha alimentação, aí a pessoa que tinha uma alimentação muito ruim e começa a se alimentar de uma maneira melhor, né, aí ela teria uma melhora com ou sem glúten, né, então você não tem você não vai ter grandes diferenças. Então, com ou sem glúten, a pessoa iria melhorar o padrão alimentar e ela vai ter melhora. Agora, não foi porque ela retirou exclusivamente o glúten da dieta, né? Então, foi porque ela melhorou o padrão alimentar dela, com ou sem glúten, né? Então, as pessoas criam os vilões e caem na lábia de alguns profissionais. Vamos dar quer ver mais um exemplo sobre eletroestimulação. Não tem evidência que a eletroestimulação funciona. Não tem evidência que você puxar um peso com a eletroestimulação funcione, traga algum benefício a mais, tá? Vocês já viram algum fisiculturista usar eletroestimulação? Já viram um fisiculturista ganhar campeonato com eletroestimulação? Você não acharia que eles já estariam usando isso? Ainda mais num esporte de alto rendimento, que qualquer diferença, qualquer coisinha a mais do treino possa trazer resultado? Então, se você pegar um estudo com um pós-infartado, uma pessoa que passou muito tempo imobilizada, ou uma pessoa que passou a vida toda dela sedentária, se ela usar eletroestimulação, ela vai ter resultado. Quanto menos treinada a pessoa, mais treinável ela é, né? Então você vai ter ali uma melhora. Agora, esse trabalho pode ser aplicado em mim, em você? Não, né? A mesma coisa. Alguns chineses possuem, algumas regiões da China, as populações possuem uma alta intolerância à lactose. Se você pegar um trabalho desse, você pode aplicar para a população brasileira, por exemplo? Não. Aí lá porque aumenta a inflamação. Agora, só que também a gente tem que ter na mente que, embora trabalhos em outras populações demonstram, pelo contrário, que o leite tem um efeito anti-inflamatório, a gente também tem que ver que nem toda inflamação é ruim, tá? Eu vou treinar agora, se eu pegar o exame de sangue meu depois, eu vou estar com o índice inflamatório, o marcador inflamatório maior. Interleucina 6, por exemplo, é um marcador inflamatório que depois do treino de força não significa algo ruim, né? Então, o processo de hipertrofia muscular requer um processo inflamatório. Então, nem tudo que é inflamação também é ruim. Por exemplo, na minha área, teve a galera que defende o trabalho de baixo volume, que é uma repetição por exercício, uma série por exercício, que é melhor para hipertrofia muscular. Aí eles usaram um trabalho que daí, quando você lê o trabalho inteiro, eles pegaram, a randomização deles foi mal feita. Eles pegaram e randomizaram, colocaram muito mais homens no grupo de uma série e muito mais mulheres no grupo de múltiplas séries. O que aconteceu? Obviamente, o homem, por ter maior capacidade de hipertrofia que as mulheres, se deram melhor. Então, você pode, a partir desse trabalho, dizer que uma série é melhor que múltiplas séries? Não. Então, tem muita coisa aí que o pessoal tá bem complicado, gente. Está bem complicado. A área, principalmente a área fitness e de saúde, está bem complicado essa coisa, e eles cobram caro por isso, tá? Eles cobram muito caro. Eles inventam um problema, você acredita que existe esse vilão, aí
aí e você paga, e eles lhe apresentam a solução e você paga caro, né? Bom, tchau, gente, e até mais.